Quero também trazer uma outra repercussão que aconteceu lá em Istambul. O presidente da Turquia, o Recep Erdogan, garantiu que o país vai continuar enviando ajuda para Gaza em um acordo de cooperação com o Egito. E o Luca Bassani está de volta para falar disso, porque o governo turco também se colocou à disposição, né, Luca, para tentar mediar Israel e Hamas. Será que é possível? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Evandro. Boa tarde novamente à nossa audiência. A gente vê que no passado a Turquia foi um país relativamente influente com o Hamas, que inclusive recebeu líderes do grupo no seu país para negociações, até mesmo para conversas, e que indiretamente não se opôs à posição bastante radical que o Hamas tomava perante a sua própria população. Vale lembrar que o Hamas ganhou as eleições de 2006 contra o Fatah, por uma margem muito pequena, 44% perante a 41%. Expulsou o Fatah da faixa de Gaza e desde então novas eleições nunca aconteceram e a Sharia foi implementada com pena de morte e uma série de outros barbarismos, oprimindo a própria população palestina de Gaza. Mesmo assim, eles fizeram amigos ao longo desses 16 anos, o mais claro deles é o Irã, que financia, obviamente, com armamentos, dinheiro, treinamento militar. O Catar também é muito importante porque é o local onde vários líderes do Hamas acabam vivendo, muitos acreditam até vilas luxuosas, enquanto o povo de Gaza nem água limpa tem acesso, ao mesmo tempo que as autoridades turcas já fizeram esse intermédio. Então o presidente Erdogan acredita que pode ter influência para convencê-los a libertar os reféns e também aceitar algum tipo de negociação. Afinal, Erdogan também transita relativamente bem com Israel, considerando o status de um país muçulmano como é a Turquia. O principal motivo dessas conversas e também o principal objetivo de Erdogan é convencer o presidente Abdel Fattah el-Sisi a abrir esse corredor humanitário e fazer com que a ajuda humanitária que já foi acumulada por diversos países, e aí o Reino Unido também está nesse mesmo cenário, a Turquia e outros países árabes como a Jordânia, façam com que esses alimentos, os mantimentos, os médicos consigam chegar e tratar dessas pessoas que estão em estado de extrema vulnerabilidade, como a gente pode observar, sem acesso aos itens básicos, muitos deles sem saber para onde fugir. Mas o fato de el-Sisi não abrir a fronteira acaba complicando, atrasando todos esses esforços. Essa burocracia faz com que mais civis morram no meio do caminho, além, é claro, da incerteza sobre como será a incursão de terra e quantos civis morreriam nessa incursão de terra caso os corredores humanitários não sejam abertos antes da decisão do governo de Israel de seguir em frente com essa operação militar. Luca, rapidamente, o Alan Gani tem uma pergunta para você. Vai lá, Gani. Boa noite, Luca. Houve alguma declaração por parte da Rússia e da China? Lembrando que são dois países bem relacionados com o Irã. Como é que eles se inserem dentro deste tabuleiro geopolítico agora? Essa é uma pergunta muito importante, Alan, porque nós vemos que tanto a Rússia quanto a China, apesar de historicamente sempre terem apoiado a causa do povo palestino de ter a sua terra, de ter um Estado para chamar de seu, também são favoráveis ao Estado de Israel. A China e a Rússia se alinham àquilo que na diplomacia, aquilo que na geopolítica chamamos da solução dos dois Estados. Nenhum deles apoia diretamente o Hamas, apesar de ter relações estreitas com o governo de Teherã, como você bem pontuou. O presidente Putin, hoje, em entrevista, disse que caso Israel decida por uma operação de terra, decida fazer uma incursão em Gaza, não será nada fácil, até mesmo considerando o ponto de vista militar, já que os armamentos pesados utilizados por Israel em outras guerras não servem para um cenário de guerra urbana, em uma cidade densamente povoada, onde apartamentos são tão próximos uns dos outros, e você tem também o elemento surpresa das táticas de guerrilha, que são muitas vezes empregadas por grupos terroristas, como é o caso do Hamas. Já a China disse que estaria disposta a negociar e diz que as Nações Unidas e a comunidade internacional como um todo têm a obrigação, mediante essas tragédias que têm acontecido, de dar para o povo palestino um Estado a se chamar de seu, para que a paz seja de fato estabelecida no Oriente Médio. Aí sabemos que isso envolve também a concordância dos Estados Unidos, das potências ocidentais, principalmente do Conselho de Segurança da ONU, que pode sempre vetar esse tipo de resolução, então é muito mais complexa do que simplesmente essas declarações, mas a gente vê que não há um alinhamento automático com o Irã, com o Hezbollah e com o Hamas.
e o que acaba, de certa forma, apaziguando um pouco os ânimos, se considerarmos que muitos acreditam que esse conflito possa se espalhar para outras regiões. Luca Bassani, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco eu te chamo novamente para a gente trazer novas atualizações.